cortes e seções. Então, corte significa divisão, separação, e em desenho técnico, o corte de uma peça é sempre imaginário. Ele pode ver as partes internas da peça. Esse que é o objetivo do corte, pessoal. Então, tem peças que têm uma determinada complexidade que vai ter muitas arestas não visíveis. Então, para facilitar a visualização e interpretação do objeto interno, faz um corte imaginário. Então, olha aqui, nós temos aqui um objeto em perspectiva isométrica, só que o observador ele não consegue visualizar o que tem aqui dentro, aqui internamente, dessa peça. Se bem que é uma peça bem simples, não é uma peça complexa. Ele tem que imaginar como que é feito o corte em toda a extensão da peça. Então, aqui, no caso, um corte total. Então, na projeção em corte, a superfície imaginária cortada é preenchida com achuras, ou seja, ó, imaginou a peça vazio, ó, cortou aqui nesse vazio, nesse furo vazio, não é maciço o vazio, então representa a face de frente aqui. E o que é maciço é representado com achuras. Então, essas linhas contínua e estreita. E linha de contorno aqui das arestas do desenho, contínua e larga. Então, as achuras são linhas estreitas que, além de representarem a superfície imaginada, cortada, mostra também os tipos de materiais. Então, tem vários materiais que são achurados, pessoal. Metais, o mais usual dos metais para exemplificação de metais são essas linhas contínuas estreitas, distribuídas no ângulo de 45 graus. Aqui, para terreno, madeira, vidros, concreto, líquidos são expressos dessa forma. Só ver aqui, eu vi na apostila de vocês, tem aqui essas achuras aqui também, olha só. Mas tem muito mais, pessoal. Tem muito mais. Ó, materiais ferrosos, materiais não ferrosos, com linha contínua e espaçado com linhas tracejadas. Então aqui é para alumínio, latão, bronze. E aqui seria ferro fundido, aço carbono, outros materiais ferrosos. Então, as achuras, conforme nós vimos na aula, na primeira apresentação da aula, são linhas estreitas, que além de representar a superfície imaginada, cortada mostra também os tipos de materiais. O achurado deve ser inclinado com 45 graus. Então, a utilização do esquadro aqui para o desenho técnico, em 45 graus, é distribuída a achura. Toma-se base a base do objeto, olha só, também distribuída em 45 graus. Por mais que o objeto esteja inclinado, tem que tomar o 45 graus a partir dessa base aqui. Se você tomar a base aqui embaixo, vai ficar horizontal. Então, vai dar uma confusão aí na achura do objeto metálico. Para desenhar uma projeção em corte, é necessário indicar antes onde a peça será imaginada cortada. Ou seja, olha só, o plano de corte foi, ó, aresta larga nas extremidades, traço e ponto, larga nas extremidades. É como se pegasse uma faca e cortasse toda a extensão aqui desse objeto. Então, toda a extensão aqui desse objeto foi cortada. E essa superfície aqui foi representada na planta, na vista frontal. Então, sabemos que agora, para fins de desenho técnico, poderia inserir aqui a altura desse rasgo, porque não pode cotar a altura desse rasgo em linhas tracejadas, tá? Então, aqui foi vista a representação de um só corte na mesma peça, mas às vezes um só corte não mostra todos os elementos internos da peça, e nesses casos é necessário representar mais de um corte na mesma peça. Então, aqui foi um corte total aqui na extensão da peça, representando as informações dos detalhes desse furo. Mas pode ser feito aqui em ambas as situações, pessoal. Olha só, um corte total. Um corte total aqui na peça. Essa superfície aqui, corte AA, representa a vista frontal. E o corte BB feito, fazendo essa corte nesse sentido aqui, é representado na vista lateral esquerda. Então, essa superfície aqui é rebatida aqui, tá?
Então, o que é vazio, olha só, fica o furo. E aqui as duas superfícies maciças. Ó, aqui tá vazio, ficou essa superfície aqui. Também tá vazio aqui, fica essa superfície vazia aqui. Então, representa-se achurar só a superfície metálica, pessoal. Ó, aqui também dá para representar bem certinho como que fica. Nesses, 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 nessa representação aqui desses objetos. Aqui um corte total também. Olha só, pessoal, nós temos linha tracejada aqui nesse furo e linha tracejada aqui também nesse furo. Olha o corte, foi feito em toda a extensão, corte A. Essa superfície de cima é rebatida na vista frontal. Agora, esse corte onde é que estava a linha tracejada, olha como é que ficou. Ficou representado aqui, ó, diâmetro de 12 milímetros. Esse corte aqui onde é que estava representado esse furo passante de 6 milímetros, de 5 milímetros, na verdade, aqui, ó, ficou visível, a aresta ficou visível, porque eu cortei ela como se pegasse uma faca, cortasse e... pessoal, vamos para entender esse plano de corte. Você tem a maçã. Se você cortar a maçã, você vai ver como que é os detalhes da maçã interna. Tu vai saber que no meio ali tem a semente, tem o caroço, tá? E na parte, digamos, maciça da maçã, seria a massa mesmo da fruta, né? Então, aqui a parte maciça é o aço, que é achurado aqui em 45 graus, e a parte vazia são essas superfícies que ficaram representadas. Então, corte AA. Ó, cotagem desaconselhável. Essa imagem que eu peguei. Por quê? Olha só o que eles estão fazendo. Eles estão cotando as arestas não visíveis. Então, não é recomendado cotar a aresta não visível. Então, ó, faz um plano de corte imaginário. Como trata-se de dois materiais diferentes, esse material externo aqui, essa bucha externa, é cotado achurado num sentido, e o outro tipo de material é achurado em outro sentido. Então, essa bucha deslizante aqui de latão, poderia ser, é cotado. São dois materiais diferentes. Ó, perceba, pessoal, aqui eu tenho um material e aqui eu tenho outro material. Então, não é o mesmo material. Então, tem que fazer uma achura no sentido inverso. E agora sim, tá bonito, ó. As arestas ficaram visíveis, porque, olha, eu fiz um corte total. E aqui estava uma representação técnica, só que não pode, não é aconselhável fazer a cotagem em aresta não visível. Então faz o plano de corte para distribuir essas informações. Como tem símbolos de diâmetro, pessoal, logo o técnico que vai interpretar esse desenho vai saber que é uma superfície cilíndrica. O diâmetro maior aqui é de 35 milímetros, o diâmetro menor aqui é de 20 milímetros. O diâmetro para fazer o embuchamento dessa buchinha aqui é de 25. O diâmetro que de encaixe lá no mancal é de 30. A altura total de 35 e a altura do rebaixo de 5. Olha só o quão difícil era interpretar esse tipo de desenho, pessoal. Então imagine esse desenho, como é que você vai saber, ficar confuso de tantas arestas não visíveis que tem. Percebam? Vamos dizer que não fica mais fácil a interpretação dessa forma aqui. Ó, foi feito um corte em toda a extensão da peça e representado como os detalhes internos. Aqui ficou mais fácil a representação. Sabemos que aqui é um tipo de material, aqui é outro tipo de encaixe, outro tipo de material. Aqui nós temos um outro tipo de material na montagem e aqui também outro tipo de material na montagem. Então fica mais fácil a interpretação. Aqui fica mais complicado. Com o corte fica mais fácil a interpretação. Então, o corte é larga nas extremidades, linha, traço de ponto, traço de ponto, traço de ponto, e larga nas extremidades. Corte AA. O nome do corte é AA, então tem que informar debaixo da peça cortada a informação corte AA. Para o cara saber, partiu daqui esse corte. Então, essa superfície interna refere-se a essa peça aqui que está em corte. Olha só essa válvula. Então, olha quanta aresta não visível, muito poluída de interpretar. Com o corte,
para fins de demonstração dos objetos internos, das roscas do eixo que tem internamente, dos elementos internos, fica mais fácil. Aqui fica complicado você distribuir as dimensões, mas fica mais fácil a interpretação dos detalhes internos da peça. Olha aqui, um corte AB. Então, toda a extensão aqui foi feito o corte AB da peça. E aqui representando a altura desse furo, a altura aqui do rebaixo do furo. Tenho aqui também a interpretação da altura aqui desse rasgo de fixação, desse mancal. Aqui ficaria complicado, né? Então, aqui o ideal é aplicar um corte na peça para exemplificar. Esse aqui é o plano de corte, pessoal, mas é imaginário. Tá? Aqui o plano longitudinal de corte. Então, corta na vista superior e representa na vista frontal. Então, como tem um furo quadrado e dois furos cilíndricos, é representado dessa forma. Então, corte longitudinal vertical indicado na planta e exibido na elevação. Então, indicado na vista superior e exibido na vista frontal. O corte longitudinal horizontal é indicado na elevação e exibido na planta. Olha só. Cortando, o plano de corte aqui, a parte de baixo representa na vista superior. Então, corte AA. Olha, aqui está o plano de corte imaginário e como que fica a representação. Esse material já está lá com vocês, pessoal. Então, eu estou acelerando porque o horário já é 11h35. Mas eu sugiro que vocês deem mais uma revisada. Aqui o plano de corte transversal está indicado na vista lateral esquerda e exibido na elevação. Agora, olha só, é perpendicular na vista superior. Olha, aqui está o plano de corte. E é exibido na vista lateral esquerda. Então, como só tem a base aqui que é maciça, é representado só a parte maciça achurada. E o vazio do furo quadrado é representado em branco. Aqui nós temos um corte total. Percebam aqui o plano de corte total, toda a extensão da peça. Então, esse objeto aqui cortado total, corte AA, ele é representado dessa forma. Então, eu sei que tem um rebaixo aqui e um furo menor. Então, um furo cilíndrico maior e um furo cilíndrico menor. O meio corte, pessoal. Então, olha só, o meio corte é apenas a metade da peça que é cortada. 1/4 da peça, ou seja, removeu só essa parcela aqui da peça. O meio corte é exibido como a metade da peça, ela é representada como ela fica externamente. Olha só a parte de baixo aqui, como ela é representada externamente. E a parte superior, aqui na linha de centro, é representada como ela é internamente. Então, olha só, o corte veio até a metade do furo e cortado nesse sentido. Então, foi tirado essa parcela aqui da peça. Então, a metade que foi removida fica demonstrando a vista interna, que seria nessa parte superior, e na parte externa não foi removido nada. Então, é a representação de como ela fica externamente. Então, o meio corte é muito utilizado para peças simétricas, pessoal. E aqui um corte parcial. Então, olha só, uma parcelinha do corte, onde representa os detalhes internos da peça. Aqui, uma peça aqui com representação com corte total, AA. Então, do A inicial até o A final. O primeira peça aqui tá certinha, pessoal. Por quê? Ó, foi representado esse furo aqui, esse furo aqui tá representado aqui. Esse furo aqui foi representado aqui em corte. Essa parte, deixa eu pegar uma outra. Ó, essa parte que tá achurada aqui é essa parte maciça. Essa parte aqui é essa parte maciça aqui também, só que tá no plano de corte. Ó, esse furo vermelho central aqui é esse furo aqui. Então esse aqui é esse furo aqui. A parte maciça aqui também. E também essa superfície maciça aqui, referente a essa superfície maciça aqui. Esse aqui tá certinho, galera. Os outros são errados porque não foi representado o contorno no desenho
Em planos de corte não representa linha não visível, então o corte é só representado para linhas visíveis, então não pode inserir linha e arestas não visíveis, então essas linhas tracejadas aqui estão de forma errada. Aqui, o que aconteceu? Ó, por tratar de uma peça de um mesmo material, eu não posso fazer a achura horas nesse sentido e horas nesse sentido aqui. Então, é tudo num sentido em 45 graus, conforme está aqui. E aqui, o que aconteceu? Está espaçado de forma errada, então, ó, aqui tem um espaçamento mais estreito e aqui tem um espaçamento mais afastado. Então, não é recomendado fazer isso. Então, o ideal é só essa primeira peça. Meio corte, pessoal, foi aquilo lá que eu já falei para vocês. Então, representa a metade da peça como ela é internamente e a metade da peça como ela é externamente. Então, o meio corte partiu daqui até aqui e foi representado na elevação. Então, olha só, tirando essa parte aqui e também essa parte aqui, então esse pedaço aqui removi. Depois só dá um tombo para cima. Essa parte vai ficar externa. Ó, por mais que aqui tenha uma linha, uma aresta não visível, ela não é representada. Então a parte externa aqui está bonitinho e a parte interna aqui está representado. Então não precisa eu inserir essas linhas tracejadas aqui. Então o meio corte só representa metade como ela é externamente e metade como ela é internamente. Ó, meio corte em uma única vista. Então, utilizado em peças simétricas, o meio corte é representado na parte inferior ou na parte superior da linha de simetria. Ó, foi removido um pedaço só, um quarto da peça. Ó. Foi removido esse pedaço aqui e esse pedaço, esse um quarto aqui da nossa peça. Então, a parte de baixo aqui foi removida do centro dela, né? Então, aqui está representando os detalhes internos da peça, né? Que tem um furo passante de 14 milímetros, cilíndrico. A parte externa aqui tem esses diâmetros de 20 e de 36 milímetros. E seria isso aí, ó, pessoal. Então, só para finalizar aqui essa parte do meio corte, metade detalhes internos, porque tirou um quarto da peça, e metade de cima, os detalhes externos da peça. Então, o meio corte é utilizado em peças simétricas, onde representa esses dois detalhes, interno e externo. Aqui duas vistas, beleza, aqui não é interessante. Aqui, meia vista também, que seria um meio corte, só que tá meia vista seria economia de, sei lá, do desenhista. Não sei o porquê que ele faria uma coisa dessa. Então aqui está representada a metade da peça e aqui é a peça em meio corte. Aqui também a metade da peça e aqui a representação em meio corte, como ela é externa e interna. E aqui também, pessoal. Esse detalhe aqui da peça foi representado metade e aqui dando um tombo representado em meio corte. Detalhes internos e detalhe externo da peça. Uma situação bacana, pessoal, em desenho em corte. Nervuras. Ó, perceba que aqui está o plano de corte A. Mas aqui tem uma nervura. Então aqui é omitido o corte. Por mais que interceptou na superfície maciça, eu não posso achurar inteiro. Então nervuras, orelhas, rebites, parafusos, não tem essa omissão de corte. Eu não posso, por mais que a superfície é metálica, não é um vazio, eu tenho que representar como ele é de fato. Então a representação é normal. Percebam esses dois objetos. Aqui eu tenho um objeto com nervura, 4 nervuras. Aqui uma nervura, 2 nervuras, 3 e 4 nervuras. E aqui uma superfície cônica maciça. Ambos têm um furo cilíndrico. No plano de corte, a A aqui, olha só, estou interceptando em cima das nervuras. Ó, interceptei em cima dessas nervuras. Tem 4 nervuras, eu interceptei em 2 nervuras. Olha como que ela é a representação. É normal. Eu mantenho as nervuras como representação gráfica. E aqui, como era uma peça cônica maciça com furo central, nesse plano de corte, a peça maciça eu tenho que achurar.
E aqui só deixando o vazio do furo em branco. Olha só, percebo que ó, interceptou no rebite e no parafuso. E a representação mantém originalmente o rebite e o parafuso. Não posso continuar a achura sobre esses elementos. Também nós temos, além dos cortes, tem a seção. Então, em desenho técnico, busca-se sempre a forma mais simples, clara e prática de representar o maior número possível de informações. Já viu como a representação em corte facilita a interpretação de elementos internos ou elementos não visíveis ao observador. Mas às vezes o corte não é recurso adequado para mostrar a forma de partes internas da peça. Então, nesses casos, devemos utilizar a representação em seção. Seccionar quer dizer cortar, assim a representação em seção também é feita imaginando-se a peça que sofreu um corte. Seção, pessoal, é a área de um determinado objeto. Então, vocês aí também na parte elétrica, muitas vezes vão ter que ir numa loja de materiais de construção lá comprar cabeamento elétrico, lá os fios elétricos, e vão pedir qual que é a seção que você quer. Então, a seção é do fio elétrico, do cabo elétrico, em milímetros quadrados. Então, qual que é o diâmetro também da seção ou a área da seção em milímetros quadrados. Então, ó, existe uma diferença fundamental entre seção de corte e a representação em seção. Então, você vai compreender essa diferença analisando os desenhos abaixo. Olha só, aqui eu tenho um plano de corte. Corte AA. Então, era para ser duas setas essa aqui. Então, corte AA era para ser duas setas, mas está distorcido o desenho. Então, cortamos esse material aqui, esse objeto. Aqui é a seção. Por quê, pessoal? Porque a seção é só representado essa informação aqui. Já no plano de corte, eu tenho que representar esta informação aqui também. Ó, eu cortei aqui, mas dando um tombo para representar o corte, eu sei que tem essa chaveta aqui que vai ser representado, que é essa aqui, ó. Então, essa chaveta aqui tem que representar. A base, que seria essa superfície aqui de base, eu tenho que representar, que é essa superfície cilíndrica aqui, que é a nossa base do objeto. Tá? Então, a seção é só a seção. O plano de corte tem que representar a seção e mais essa superfície que está visível ao realizar o tombo da peça. Tá? Quanto às indicações de seção, então percebam. Aqui eu tenho essa seção, não é representada a superfície, é só a seção. Então sei que aqui tem esse detalhe chanfrado aqui, ou esse detalhe plano, não é chanfrado, é plano, né? Então é representado dessa forma aqui, ó, esse plano. Sei que o centro aqui desse eixo tem um rasgo de chaveta. Nesse rasgo de chaveta é representado aqui também o nosso rasgo de chaveta, só da seção. Então é imaginando esse corte total em toda a extensão e aqui rebatido a seção do objeto. E também cortando-se essa espiga quadrada aqui, nesse corte, sei que a seção é com o perfil quadrado. Aqui outros detalhes da seção. Aqui detalhes do perfil na própria seção. Então eu sei que aqui é um vergalhão cilíndrico, porque tem a seção identificada no próprio material. Sei que esse objeto aqui é em X, porque foi representado aqui em corte. O perfil do objeto está representado na própria peça. E seria isso aí, meus caros. Então, finalizamos aí a parte de leitura, interpretação e desenho técnico. E aqui também tem uma seção aqui que eu achei interessante. Aqui no livro de vocês. Olha só, as seções. Onde é que eu tinha visto? Não tem a seção aqui. Ah, tá. Aqui, ó, na própria peça. Então, eu sei que aqui a seção é um hexágono desse eixo aqui, com as espigas aqui cilíndrica, mas o centro dele é hexagonal. Aqui o corte de seção, aqui com o raso de chaveta. Beleza. É isso aí. Mas só para finalizar, pessoal, aqui as escalas que nós já vimos, a tolerância dimensional. Então, durante o processo de fabricação é muito difícil produzir peças com medidas exatas, porque todo o processo está sujeito a imperfeições. Então, vários fatores podem influenciar no processo, como, por exemplo, a temperatura, desgastes e eventuais erros de operação.
Muitas peças devem ser montadas com outras peças e, desse modo, peças semelhantes devem ser intercambiáveis, isto é, que possam ser substituídas entre si. Então, na prática, para suprir essas variações, deve-se estabelecer limites aceitáveis, desde que, desde que não comprometam o funcionamento dos equipamentos. Então, esses desvios aceitáveis nas medidas das peças são chamados de tolerância dimensional. E a tolerância dimensional é o valor da variação permitida na dimensão da peça. Ou seja, pessoal, toda peça tem uma informação técnica. Digamos aqui, ó, nesse furo, 25 milímetros. Será que eu conseguiria deixar exatamente com 25 milímetros esse furo? Talvez não, mas tem os limites toleráveis. Então, para passar no controle da qualidade, que lá em cima, lá, eu acho que vocês já viram lá os gabaritos, os calibradores passa ou não passa, então muitas vezes no controle da qualidade, em vez de ficar medindo com um micrômetro, tem um gabarito ali, tem um calibrador que vai, você passa, um lado vai passar e o outro lado não vai passar. Então são os limites de tolerância. Então, olha só, nessa peça aqui, o furo tem uma tolerância dimensional de 2 décimos de milímetros para mais e 1 décimo para mais. Então, a menor dimensão que eu posso fabricar esse furo é de 25,10 centésimos a 25 a 10 centésimos, a 20 centésimos. Então, varia. 1 décimo, que seria 10 centésimos, e 2 décimos, que seria 20 centésimos. Então, qual que é o limite aceitável para essa tolerância? A fabricação, o diâmetro nominal, que é 25, mas eu tenho que fabricar no mínimo, a dimensão mínima 25,10 e a dimensão máxima 25,20. Então, se eu fabricasse com 24,90, tá errado. Se fabricar essa peça com 25,30, tá errado. A variação permitida é de 25,10 a 25,20. Então, olha só, dimensão mínima da tolerância e dimensão máxima. Tá? Então, ó, dimensão máxima 25,20 e dimensão mínima 25,1. 1 décimo ou 10 centésimos, 2 décimos ou 20 centésimos, pessoal. Então, essa aqui é a nossa tolerância dimensional. Vamos ver alguma situação a mais aqui. Aqui os ajustes. Mas o que eu quero deixar claro aqui, pessoal, olha só, essa dimensão aqui, para esse tipo de eixo, tem o furo base e o eixo base. Os furos, vocês vão ler aqui, vocês vão fazer uma leitura futuramente na área de estudo de vocês. Os furos, as letras são em maiúsculas. E os eixos, as letras são minúsculas. Então, olha só, para o furo base e para o eixo base, eu tenho a tolerância dimensional 15H7. Então, vamos lá para o 15H7 do furo. Vamos ver aqui. Ó, H7. Ó a dimensão do furo. 0 a 1, 1 a 3, 3 a 6, 6 a 10, 10 a 14. Olha só. 14, 15 a 18. Então, olha só. O furo tá nessa variação, certo? De 14 até 18. Então, tá 15. Então, olha só a dimensão do furo. A dimensão mínima é 0. A dimensão máxima é 18. 18 milésimos de milímetro. Então vamos voltar aqui, olha só. A dimensão mínima do 15, a dimensão mínima é 15 nominal. Qual que é a dimensão mínima de fabricação? É 15 milímetros. E qual que é a dimensão máxima para esse furo que eu posso fabricar? 15,18 milésimos de milímetro. Se eu quiser fabricar esse furo com 15,20 milésimos, está errado. Então, esse campo de variação dimensional que é o campo de tolerância, 18 milésimos de milímetros para o furo. Então, para fazer esse furo, tem que ser no mínimo 15 milímetros lacrado e no máximo 15,18 milésimos de milímetro lacrado, certo? E para fazer o ajuste aqui, o furo base com eixo base, vamos ver aqui, ó, é o 15F7 para o eixo. 15F7 para o eixo. Vamos ver lá o eixo, F7 é minúsculo. Vamos ver aqui onde é que está minúsculo. F7 minúsculo. Não tem F7 minúsculo aqui? Será, pesado? Vamos ver, deve ter.
Ah, aqui tá com eixos, ó, mas aqui tá errado, pessoal. Viu? Essa informação aqui tá errada. Por quê? O que eu falei agora para vocês? Para eixos é minúsculo, aqui tá maiúsculo. Então aqui tá errado. Mas vamos lá, vamos enfim. Olha só, do 15 a 18. Ó, então a dimensão mínima é menos 16 milésimos e a dimensão máxima, não, a dimensão mínima é 34 milésimos negativo e a dimensão máxima 16 milésimos negativo. Cara, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Menos 34 e menos 16. Me lembra, menos 34 e menos 16. É, menos 34 e menos 16. Então aqui para o nosso ajuste. Olha só. Menos 34 e menos 16. F7. Tá aqui, ó, pessoal. Não, não, não. Menos 34, menos 16. Tá errado isso aqui. Menos 34, menos 16. Não, não, não. Ali tinha que ser 84. É, aqui tá dando divergência nesse campo de tolerância, pessoal. Então, 15 menos 34 milésimos. 15 menos 0,00034. Tá certo, olha só. 15 menos 34 milésimos vai dar 14,996. 966 ou 96. Não, tem que dar errado. Tá errado. Tá errado isso aqui. E 15 menos 0,16 milésimos. 900 tá certo. Aqui o 14 tá certo. Só esse cara aqui do 34 tá errado, pessoal. Naquele 14 que vocês estão vendo aqui, vamos ver aqui, onde é que tá o 14? Ó, menos 16. Menos 16 e menos 34. Ó, menos 16, se fosse 15, menos 16 milésimos, menos 10, eu teria 990, com mais 6, 84. Então aqui tá certo. Só que o menos 34 aqui que tá dando divergência. Então, 14 menos 15 menos 0,034 tinha que ser 14,966. Porque se fosse 970, seria 30 milésimos abaixo. Com mais 4, seria 966. Então aqui a dimensão varia de 14,966 e aqui 14,984. Tá? Mas aqui tá faltando uma tabelinha mais adequada para vocês, pessoal, nessa apostila, que tá dando divergências nessas informações. E aqui tem os ajustes mais usuais, o livre, o rotativo e o deslizante. Galera, seria essa questão só para finalizar essa parte de tolerância dimensional. Eu vou mandar um material mais adequado para vocês sobre essa condição de tolerância dimensional, mas seria basicamente isso. Sempre você vai ter um limite de ajuste, é um ajuste forçado, rotativo ou deslizante. Ó, tem essas características de furo e eixo, sendo que furo é letra maiúscula e eixo letra minúscula. E aqui no livro de vocês tá com eixos aqui, mas tá com F maiúsculo, mas olha só, eixos e aqui furo pro furo H7. Aqui tá certo, H7 para furo tá certo, letra maiúscula.
mas aqui os eixos estão com letra maiúscula, e, na verdade, letra minúscula. Então, por isso que eu acho que está dando essas divergências nessas informações. Mas vocês vão pegar esses ajustes, o afastamento superior e os afastamento inferior de acordo com o diâmetro do eixo, tá? Então, olha só, se fosse um furo de 55 milímetros, um furo de 55 milímetros, o afastamento mínimo desse furo seria 55,000 e o afastamento máximo seria 50,30 milésimos de milímetro. Então, aqui tem os eixos, o diâmetro dos eixos. Aqui, a, a tolerância dimensional para os furos e aqui a tolerância dimensional para os eixos, só que está errado aqui no livro de vocês. Eu não tinha percebido isso daí. Então, sempre vai trabalhar eixo com furo. Então, ó, sempre vai ter um ajuste. Ó, deslizante justo, H7 e H6. Então, H7 é para furo, só que eu preciso dos diâmetros, né? Então, tem que vir buscar aqui os diâmetros desejáveis e usuais. E o H6 seria o ajuste para os eixos. Galera, seria isso aí. Então, foi uma aula intensa aí essa manhã aí para a parte de leitura, interpretação e desenho. Espero que vocês tenham associado, assimilado essa parte de rebatimento de vista, essa parte de perspectiva, uso de linhas, arestas não visíveis, arestas visíveis, tolerância dimensional, ali que seria uma variação na dimensão dos eixos. Isso aí eu vou mandar um material extra para vocês fazerem um estudo que ali não está adequado no livro de vocês, vou mandar uma aula para vocês aí como cortesia. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Desejo a todos um excelente final de semana e o próximo encontro vai ser aqui, daqui 15 dias, conforme o plano de tutoria que foi encaminhado para vocês, o calendário. Beleza, galera? Forte abraço, até mais. Precisando de algo, é só entrar em contato comigo aí pelo Zap ou até mesmo no grupo. Beleza? Beleza, até. Valeu, até mais. Beleza.